Bom dia. Todo mundo aí já acomodado, sentado. Então aqui eu estou no lugar do pastor Aderson, responsabilidade, né? Vou dar um tema aí que ele me deu e que a gente possa ter uma hora aí aproximadamente de bênçãos e reflexões, tá? Trouxe aqui também uma apresentação que eu preparei e o tema vai ser discípulo e a sua família. Então vamos falar um pouco das nossas famílias. Trouxe minha esposa Karen, ela está aqui para me apoiar. Assim, caso ninguém participe, eu combinei com ela, ela vai levantar a mão e ela vai fazer perguntas, tá certo? Então já está marcado isso aí. Então o pastor me passou esse tema, é um tema que eu consigo falar bem, a Karen também, pela nossa experiência. Eu não sou teólogo, não sou pastor, mas tenho uma vivência cristã aí de algumas décadas, né? Eu e a Karen, a gente tem uma família abençoada, a gente tem os nossos problemas, mas enfim, acho que a gente consegue trocar bastante experiências e informações com vocês. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas no site da igreja a gente tem um material muito rico. Vocês já acessaram o site da igreja, IBMJ? A gente tem lá apostilas muito interessantes dos estudos, né? E a maior parte dos estudos que são feitos aqui. Então eu acessei e trouxe aqui para vocês essas telas. Então tem o site da igreja e lá tem onde a gente consegue as apostilas. Esse material, esse estudo que eu estou trazendo para vocês, está lá, está no site da igreja. Estou dizendo isso porque a gente, às vezes, fica um pouco preguiçoso, não é? De estudar, de acessar material, de ler. Hoje em dia, a gente quer mais ver vídeos. Não tem um vídeo que resume isso, né? Não tem um vídeo curto. Se tiver um vídeo curto, mais fácil ainda, né? Mas é interessante, a gente precisa dar uma olhada no material, às vezes baixar, às vezes imprimir, ler, destacar. Isso faz toda a diferença. E a igreja tem um site maravilhoso, com vários materiais. Está lá, nos estudos, aí dá para você baixar, como o estudo que a gente vai fazer hoje. E falando um pouco mais sobre mim, eu sou conhecido como o marido da Karen, não sou? Quem que é aquele lá? É o esposo da Karen, não é isso? Sou, graças a Deus, eu sou esposo da Karen. Mas aí, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, tá? Sou marido e esposo da Karen, pai do Arthur e da Gabriela. A Gabi tem 7 anos, o Arthur tem 10 anos, e são umas bênçãos para a gente, né? E atuo profissionalmente como professor. Eu sou professor de química, gente. Professor de química, né? Todo mundo ama química, os alunos então, né? E eu sou professor de química, também atuo como coordenador, tá? Então essa é a minha formação e a gente vai trocar essa ideia aqui hoje sobre família. E aí o tema então é discípulo e a sua família. Então a gente vai falar sobre o que é família para a gente, como cristão, a configuração da nossa família. Existe uma configuração ideal? E discípulo e a sua família, discípulos, nós somos discípulos. Mas aí, o que é discípulo? A gente pode começar perguntando para vocês, ou se questionando, o que um discípulo faz? O que é um discípulo para vocês? Discípulo. Alguém quer falar, tem uma ideia? Discípulo, às vezes a palavra é tão óbvia, né? A gente está acostumado a fazer discípulos, você é discípulo, mas qual o significado de discípulo? Como é que é? Que segue. Legal, o que mais? Alguém que segue? Hã? Legal, alguém que segue, que leva as mesmas palavras, as mesmas coisas, que passa adiante, que tem disciplina.
É isso aí, gente. Então, é isso que significa discípulo. E aí, também vocês falaram, mas gostaria de destacar aquele que sempre aprende. Então, o discípulo é aquele que está sempre disposto a aprender, aquele que tem um coração aberto, que segue um mestre. Quando a gente fala de discípulo, a gente não pode esquecer do mestre, que no nosso caso, o nosso mestre quem é? É Jesus. Então, nós somos discípulos, o nosso mestre é Jesus, então a gente está sempre aprendendo. E a gente não deixa de ser discípulo. Essa é uma questão importante, né? Apesar dos anos, os anos vão passando, a gente vai ficando mais velho, anos de cristianismo, e a gente continua aprendendo. Isso que é interessante. Sempre a gente tem algo a aprender. Às vezes, aqueles versículos da Bíblia você lê 1, 2, 3 vezes, e às vezes você aprende coisas diferentes. Isso é importante. Então, a gente tem que estar sempre com o coração aberto para aprender novas coisas. E o discípulo também, ele faz outros discípulos. Não é assim que a gente vê na palavra de Deus? Então, um dever do discípulo é produzir, fazer outros discípulos. Isso é bastante importante. E aí eu peguei aqui um texto que está no próprio estudo, o estudo que está no site da igreja, Maturidade Cristã, e a gente vê aí alguns versículos bem interessantes, em Salmos, que falam sobre a família. Então vamos lá ler lá, Salmo 127, de 1 a 4. Se o Senhor, o construtor da casa, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Quando era pequeno, às vezes eu tinha medo. A gente, quando é pequeno, tem medo de monstros, essas coisas, né? Lembro que a minha mãe sempre falava isso para mim. Apesar da minha mãe frequentar pouco a igreja, mas ela é cristã e sempre tinha isso no coração dela. Ela falava, se você não confiar em Deus, se Deus não guardar a nossa casa, não adianta. Porque eu chegava para ela e falava, mãe, está trancada a casa? Você fechou a travinha lá de cima, a travinha de baixo? Está tudo fechado, mas Deus que guarda a nossa casa. Então, legal isso aí. E o 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. O Senhor concede o sono àqueles quem ama. Eu acho esse versículo muito interessante. Esse é um versículo que, ao meu ver, já dá um tapa na cara da gente. Porque a gente vive num tempo em que a gente trabalha muito. Quem trabalha muito aqui? Não é isso? Quem trabalha de manhã? Quem trabalha à tarde? E quem trabalha à noite? Eu. Professor, gente, nem sei quantos trabalhos eu tenho. Às vezes mistura tudo, às vezes é uma prova de um aluno, de uma instituição, de outra instituição, às vezes mistura, às vezes eu fico perdido, para onde que eu vou mesmo? Às vezes, que sala que eu vou? Às vezes eu chego na secretaria, que sala que eu vou mesmo? Porque é muito trabalho. E eu acho que muita gente tem mais de um vínculo. Ou quem tem um vínculo só, trabalha muito em casa. Mas aí a palavra de Deus está dizendo o quê? Que vai ser inútil a gente levantar cedo e dormir tarde, se o Senhor não nos abençoar, se o Senhor não estiver com a gente. Então, nesses dias que a gente trabalha muito, que a gente possa lembrar disso, que a gente possa ter um tempo com Deus, que a gente possa lembrar que é o Senhor, que é Deus que nos dá o crescimento, que nos dá o alimento, até o próprio sono. E aí no versículo 3 fala sobre os filhos. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Amém? Quantos têm filhos aqui? Isso. E aqueles que não têm filho, podem ter, e aqueles que são apenas filhos, é interessante também essa palavra, esse estudo, que a gente vai falar um pouco sobre os deveres dos filhos. E aí no versículo 4, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Vocês entendem esse versículo aí? O que vocês acham? Quando a gente lê pela primeira vez, a gente pensa aí em flechas, né? Mas flecha, mas que coisa violenta, gente. Mas eu vou acertar alguém? Da onde que surge,
Da onde que vem? Como é que a gente pode interpretar? Da onde que vem esse contexto de flechas para vocês? Podem falar. Flecha? Mas como assim flecha? Os filhos são flecha? O filho é arma agora, gente? Porque antigamente a gente usava, ou as pessoas, né, os povos usavam arco e flecha como uma arma de guerra, não é isso? E agora, como é que a gente pode pensar que os filhos são flechas? Em que contexto a gente aplica isso? O que a gente pode pensar sobre as flechas? Olha que legal. Uma das interpretações, né? Isso mesmo. Qual que é o seu nome? A Jane falou que os filhos vão embora com umas flechas. Então o arqueiro lança uma flecha, muitas vezes ele nem observa, não consegue ver aonde essa flecha foi. Os nossos filhos, eles são assim. A gente prepara os filhos e chega uma hora e eles vão embora, né? O que mais que a gente pode falar sobre as flechas? Elas vão embora, como os nossos filhos, o que mais? As flechas precisam ser. Agora a participação especial. Eu gosto muito da analogia de flecha e é um versículo que toca muito ao nosso coração como família. A flecha ela precisa ser muito bem construída, porque se ela ficar torta, ela não vai atingir o alvo, ela não vai ser lançada de forma reta. Então, quando a gente, como pais, pensa nos filhos como flecha, primeiro que essa construção dá trabalho. E se a gente pensar na época da Bíblia, no passado, essa madeira tinha que ser muito bem limada, muito bem feita, muito bem escolhida, o material dessa flecha. A ponta, se era pedra, se era um pedaço de osso, tinha que ser muito bem limado para que realmente ele pudesse atingir, fazer o papel que ela tem que fazer, né, que era cortar, que era ferir o inimigo. E esse arqueiro, né, que somos nós os pais, para lançar essa flecha, também tinha que ter preparo, né? Porque se a gente não vai lançar. Quem já viu em Olimpíada, agora que tem, né, arco e flecha, vocês veem a postura, né, de quem lança. É uma postura forte, é uma postura com firmeza e com dedicação. Ninguém vai lançar essa flecha de qualquer jeito. Então, é uma analogia que a Bíblia faz da nossa função como pais nessa família. Primeiro, o nosso preparo, a nossa firmeza e o nosso entendimento do nosso papel. E segundo, desse trabalho, porque muita gente fala assim, eu não vou ter filho porque dá trabalho. Realmente dá muito trabalho. E a gente se dedica bastante aos nossos filhos nesse sentido de como a gente vai limar e vai afiar o sentimento, os hábitos, os pensamentos, né? Então, eu acho que a analogia da flecha é algo que sempre está no nosso coração, dessa precisão de onde caminhar. E a analogia de mandar embora é isso, a gente não prepara os filhos para nós, mas lançando flechas aí para o mundo. E aí depois ele fala dos discípulos. A parte que a gente manda os filhos para o mundo dói, né? É complicado, mas é isso mesmo. Então, isso também me traz que a gente tem que aproveitar ao máximo, enquanto eles estão juntinho da gente. Ontem a Karen saiu e foi com o Arthur no mercado, falou, deixa eu ir com ele no mercado, eu vou comprar doce para ele. Então, saiu para comprar doce com o Arthur, e aí o Arthur já tem 10 anos, ele quis ficar no carrinho. Tá bom, fica no carrinho. E a Karen voltou assim, deixa eu ficar um pouco com ele, porque daqui a pouco ele está pré-adolescente, quando ele chegar na adolescência, 15, 16 anos, não vai querer mais sair com a gente. Tem que forçar um pouco, né? Mas é isso mesmo. Mas os filhos são bem preparados, a gente deve dedicar boa parte da nossa vida para preparar essas flechas. E aí, a família que é colocada na Bíblia é uma família patriarcal, certo? Então, uma família que a gente pode dizer tradicional. Vocês sentem que essa configuração dessa família vem sendo criticada pela sociedade? Eu acho que é comum, né, a gente ter esse sentimento, a gente sabe, tem essa ciência de que essa família tem sido bastante criticada. E por que está
que está acontecendo isso? Ou quais são as críticas? Quem pode falar? Quer falar aqui? Eu acredito que tudo, né, já está dentro da Bíblia mesmo. E a gente, às vezes, não sabe exatamente em qual ponto está, porque as coisas vão sempre, né, evoluindo, mas essa evolução, na verdade, ela está sendo um pouco desconfigurada, né, fazendo a gente engolir, né, coloca a goela abaixo tudo que a gente tem que ver. E a questão também da internet, ela é muito boa, né, o acesso à informação, à tecnologia, mas isso também vem, assim, é como se ela tivesse... Nós temos esse acesso maravilhoso que é necessário e preciso e não tem jeito mais, só que, por exemplo, as crianças e adolescentes, né, um exemplo bem bobo e rápido, a minha filha tem 9 anos, ela tem toda a limitação de internet, toda, e quase zero celular em casa. Não dá para deixar sem, porque também, que mundo você vive? Mas é um absurdo, né? Então, assim, já parte daí, porque como é que eu posso não deixar a minha filha se o grupo de amigos tem todo o acesso, sabe, de coisas que... Então, assim, tudo fora da idade deles. Então, eu acho que isso já prejudica muito, porque a família está... o poder que se dá aos filhos hoje. Né? E também a questão também de escolhas, né? De parceiro, né? Parceira, como é que... Então, a gente tem que engolir tudo isso, e é muito difícil para a gente, né? Obrigado. Realmente é um desafio para a gente, né? Trazer o equilíbrio entre o uso do celular, das telas, o que eles estão vendo. Os meus também não têm celular. E aí eu e a Karen, a gente está combinando de dar celular para eles só mais para frente, tentar adiar isso, mas é complicado. Mas, e por que a sociedade critica tanto? Quem mais quer falar? Tem algumas coisas que vocês acham que a crítica deve ser feita mesmo? O que eu percebo a crítica um pouco é que o patriarcado envolve muito a autoridade masculina do pai, e hoje você tem muito essa postura das famílias com uma configuração diferente, que muitas vezes a mulher exerce o papel de pai, de mãe. Em alguns casos, é uma família que o pai e a mãe não é mais pai, não é homem, mãe não é mulher, meio que cada um é o que quer, né? E aí, para encaixar esse novo padrão, o patriarcado tem que cair, porque com o patriarcado é o pai, a mãe, a família tradicional. Então, eu vejo que é um ataque muito grande nesse sentido, para conseguir trazer essa nova família como um novo padrão. E aí usa muito a internet, porque a nova geração totalmente conectada já vai tendo esse aprendizado, e se a gente como pai não controla, isso se torna normal na mente deles, e aí essa família vai ficando cada vez mais pejorativa e algo do mundo, sei lá, defasado, exato. É ótimo, obrigado. Quer falar? Mas eu acho que as coisas foram se invertendo um pouquinho, né? Então, essa coisa do patriarcado, você tem a autoridade do homem, né? E muitas vezes essa autoridade foi levada para o autoritarismo. E essas mulheres sofrendo feminicídio, violência doméstica. Então, o extremismo, né? Eu acho que esse ataque, essas críticas, é mais para o lado do extremismo. Então, enquanto o homem ele não exerce autoridade, sim um autoritarismo, leva para uma situação de destruição daquela família, daquele lar. Então, se confunde um pouco o papel do homem enquanto um patriarca e não quanto um ditador, né, na sua casa. Ótimo, obrigado. Mais alguém, gente? Bem, eu tenho a impressão que a família ela está fora do eixo, né, neste momento. Esse é o papel principal que a igreja hoje tem que fazer. Ela tem que ser o contraponto a tudo aquilo que é ensinado para destruir a família. A igreja tem um papel fundamental. Quando nós trazemos os nossos filhos na igreja,
que a palavra de Deus está presente na nossa casa, a família ela é mais feliz, ela é mais unida. Estamos também ajudando a construir novas famílias através dos nossos filhos no caminho de Deus. E isso mantém a família unida na versão, vamos dizer assim, original. Outro ponto é que a mulher saiu muito cedo para trabalhar, né? De uns tempos para cá, essa saída de casa tem criado uma porção de problemas. Não para o homem, não para ninguém individualmente, mas para a família como um todo. Eu acho que a mulher tem a maior importância de tudo na formação dos filhos. E quando ela deixa um pouco isso do lado, a igreja acaba suprindo, pode ajudar a suprir essa necessidade que ela tem de ajudar o marido a buscar o pão fora. Mas, se formos olhar as crianças que são cuidadas pelas mães, as famílias são mais fortes. Obrigado, viu? Ótimo. Mais alguém? É isso aí. O que eu acho mais difícil, gente, é a gente se posicionar, porque parece que é muito... Tem muitas informações, né? Muitas informações. Então, realmente há um ataque contra a família na forma bíblica. Então, a gente tem visto uma normalização, né, de várias configurações familiares. E tem a questão de algumas críticas realmente em serem ok, no sentido do autoritarismo, do pai que exerce muita autoridade, daquele homem que não deixa ou não dá espaço, né, para a mulher, não valoriza a mulher e a filha. Então, algumas críticas são ok, mas de qualquer forma, a família de Deus, a família da Bíblia, é a família como a gente está acostumado, o pai, a mãe, né? E não que a gente não deva respeitar as outras configurações, a gente deve respeitar e deve amar. Mas para a gente, a nossa família é a família como a Bíblia nos ensina. Mas vamos tomar cuidado para a gente entender também que algumas críticas são reais e a gente deve levar em consideração. Principalmente quando a gente tem aquele pai autoritário. Quantas famílias não são ou não têm traumas por conta de um pai que tem uma autoridade excessiva? Um pai que aí parte para uma violência. Não é verdade? Isso também não é bom. Isso a gente deve entender que isso não vem de Deus. Na Bíblia a gente vê uma relação de poder entre as famílias. Mas essa não é a métrica da família. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ver alguns versículos, principalmente no Novo Testamento, a gente vê que a base da família não é a relação de poder. A base da família é o amor. Né? Porque Jesus prega o amor. Então, a base da nossa família é o amor. Existe uma configuração? Existe. E a gente segue essa configuração como cristão? Sim, mas a base não é a relação de poder. A base é o amor. Isso que a gente tem que refletir e levar para frente, certo? E aí a família é muito importante, né? Como o senhor falou, concordo realmente que a família com uma mãe que cuida dos filhos, com uma mãe que tem tempo para abençoar os filhos, e com um pai também que tem tempo, que passa tempo com os filhos, essa família ela é diferenciada, essa família é abençoada. Então, olha só, coloquei alguns tópicos aí para a gente pensar. Deus criou a família como a primeira instituição para dar estrutura à humanidade como uma sociedade. Onde que a gente aprende a dar os primeiros passos? Na família. Onde que a gente aprende a dizer obrigado? Onde que a gente escuta um não? Não, isso você não pode. Não é na família? Então, a família é um núcleo central da sociedade. Fomos primeiramente criados por Deus para ter comunhão com Ele, para glorificá-lo. Mas Deus também nos criou para sermos criaturas sociais.
E a gente vê no dia a dia, no trabalho de vocês, acho que todo mundo trabalha com pessoas. Não tem como a gente fugir, a gente trabalha com pessoas. E quantos presenciam confusões no trabalho, por conta de relações de pessoas? Não é o que mais a gente vê? Não é? Gente, cada briga que dá, não, brigou por isso, por aquilo, foi aquela fofa, não, porque ele falou, porque eu não sei que falou aquilo de mim, mas eu tinha dito ao contrário. Então, mas tem tanta confusão, porque as pessoas, elas são complicadas, cada pessoa é um universo, tem um histórico, não é isso? Mas parece que tem coisas que são óbvias que as pessoas não entendem. Parece que é tão fácil, tem coisas que são tão fáceis de resolver, e tem pessoas que não têm essa maturidade. Mas da onde que vem essa maturidade de resolver questões, de você entender o próximo, de você ceder, às vezes, o seu lugar? Tá bom, agora eu vou dar vez a você, agora você você que vai tocar isso, você que vai tocar esse projeto, eu entendo. Né? Da onde que vem essa educação? Vem da nossa família. Né? E às vezes eu percebo que a sociedade atual, por ter uma família mais acelerada, uma família com pouco tempo da mãe, pouco tempo do pai, porque a gente trabalha muito, às vezes os filhos estão saindo, estão chegando à adolescência, pré-adolescência, juventude, e estão saindo muito imaturos. Né? Se você fala um não, pronto, já vira a cara, já faz um bico, não é isso? E essas são as principais críticas dos empregadores, né? Das pessoas que recrutam os jovens, é que eles não têm maturidade. Mas de onde vem essa maturidade? Vem da família. Então, somos criaturas sociais. A família é a base de todos os relacionamentos para o ser humano. E Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a gente tem uma promessa, né, que a gente, como família de Deus, a gente abençoa as outras famílias. Eu coloquei naquele canto lá, as soft skills. Já ouviram falar disso? As soft skills são as chamadas, conhecidas como habilidades socioemocionais. Quer dizer, se a pessoa sabe, se aquele indivíduo sabe trabalhar em grupo, se ele se encaixa numa equipe, se ele participa, se ele desenvolve, se ele aceita um não, se ele é criativo, dá para a gente passar por algumas. E a gente vê que todas essas características vêm da família. Dá uma olhada lá, criatividade. Né? Então, as crianças, elas aprendem, elas desenvolvem a criatividade. E desenvolvem a partir do quê a criatividade? A criança desenvolve... Tem alguma pedagoga? Eu sou professor de química. Alguma pedagoga aqui que trabalha? Como é que a criança desenvolve uma criatividade? Hã? Com brincar, não é isso? É o brincar lá de carrinho, de boneca, Nossa, meu filho está montando tanta coisa, gente. Cada dia que eu chego lá em casa é uma coisa na sala. Esses dias, acho que foi ontem, né? Ele pediu um monte de caixa de papelão, e ele começou a desmontar as caixas de papelão. Aí eu perguntei, o que você quer fazer desmontando as caixas de papelão? Ele falou, eu quero montar a caixa. Eu falei assim, mas você está desmontando a caixa para montar de novo? Não, eu vou montar do meu jeito essas caixas. E aquela bagunça, é cola, é pedaço de papelão no tapete, e aí eu e a Karen, a gente olha e fala, deixa que ele está desenvolvendo a criatividade. Quer falar? E essa coisa da criatividade está sendo muito podada hoje, porque as crianças elas têm direcionamento para tudo, elas não podem ficar entediadas. Então, muitas vezes, a família vê assim, nossa, chegou as férias, e agora o que eu faço com essa criança? Eu não vou conseguir entreter ela em tempo integral como ela é entretida na escola. Mas o tédio é importante, porque é no tédio que vai despertar a criatividade dessa criança. E aí a família fica assim, nossa, mas vai chegar no restaurante se eu não der um celular para ela? É um restaurante que não tem um play, não tem onde brincar. O que ela vai fazer? É importante esse tédio, é importante esse ócio para desenvolver a criatividade. É o famoso ócio criativo, não é isso? Eu percebo que as crianças com mais tempo de tela têm mais dificuldade, parece que elas são mais travadas, são menos criativas. E a questão da gente também
querer um tempo tranquilo. A gente trabalha tanto, né? Manhã, tarde, noite. Quando a gente vai a um restaurante, a gente quer um tempo de sossego. As crianças ficam gritando na nossa orelha: ah, meu Deus, dá celular para esse menino, dá uma tela, dá um tablet para ele deixar a gente em paz. Não é possível, eu quero comer sossegado. E aí ele fica lá 2 horas naquela tela, e aí ele não desenvolve a questão de lidar com o tédio. E às vezes os meus filhos, a gente vai a um restaurante e tal, o que eu vou fazer agora? Você vai fazer nada. Mas como fazer nada? Você vai ficar só, já comeu, agora você vai ficar olhando a gente comer, vamos conversar. Mas eu confesso que é difícil isso aí. Porque eles querem levantar, eles querem pegar isso, até que eles começam a pegar os palitinhos lá. Pegam os palitinhos e começam a riscar, a ter uma atividade criativa. Mas a gente tem que dar esse tempo para eles. Quer comentar? Fala aqui, aí o pessoal escuta. Tem uma brincadeira que eu faço com o restaurante com as crianças, que a mesa normalmente está posta, tem vários elementos na mesa, né? E aí a gente dá 1 minuto para olhar a mesa, fecha os olhos e alguém move um elemento. E aí abre o olho e descobre que elemento moveu. E aí a gente vai aumentando o grau de dificuldade até a comida chegar. Então, eu acho que a gente precisa ser criativo, né? Eu tenho 2 filhos, hoje Maria Fernanda tem 13 e o Miguel tem 11. Mas quando eles eram pequenos, que às vezes eu estava cansada, eu me descansava brincando. Então, foi algo que eu aprendi a fazer. Hoje eu quero descansar. Vamos pintar? Vamos fazer mosaico? Vamos desenhar? Né? Vamos montar um quebra-cabeça? Então, eu também me convidava a descansar brincando, porque hoje a gente tem a ilusão de que a tela descansa. E aí a gente chega em casa, adulto, e vai para uma tela, e a gente cansa, porque a gente precisa pensar que o nosso movimento, se a gente está o dia inteiro sentado, a gente tem que descansar em movimento. Eu não posso trabalhar 8 horas numa tela e chegar em casa e ficar mais 2 horas, 3 horas vendo série. Então, a gente precisa trazer esse movimento para dentro de casa e descansar brincando, descansar lendo, descansar ouvindo música, descansar movimentando o corpo. E isso a gente pode fazer em família, né, com as crianças. Então, e aí eu ia comentar que isso aqui tudo é a flecha, né? É o que a Carol falou, a Karen, que é o material da flecha que a gente está construindo, né? Obrigado, muito bom. Gostei da dica, hein, Karen? Agora a gente já sabe como entreter as crianças, né? Mas, às vezes, a gente também dá um pouco de tela para os nossos, mas a gente não dá todo o tempo. Posso mentir para vocês. Então, assim, vai esperar o almoço? Espera o almoço, come direitinho, tal. Aí a gente quer estender um pouco mais, quer conversar, agora fica um pouquinho, pode jogar um pouquinho. Então, tem que ter um equilíbrio. Acho que o mais difícil para a gente é esse equilíbrio, né? E aí faz parte não fazer nada. Então, lá, todas essas soft skills, essas habilidades socioemocionais, vêm de casa. A escola contribui muito, é verdade. A escola tem uma contribuição real, mas parte de casa isso, né? Parte de casa, e não só da escola, não é obrigação só da escola, né? Trabalho em equipe, colaboração, comunicação eficaz, capacidade de concentração, responsabilidade, inteligência emocional. Então, hoje em dia, é difícil dizer não. A gente tem que falar não para os nossos filhos. Porque se a gente fala sim, 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 quando ele for adulto ou adolescente já, ele não vai aceitar um não. Né? Quando ele o menino perguntar para uma namoradinha, vamos, ou para uma menina, vamos namorar? Eu falo, não, aí acaba o mundo do menino. Porque ele nunca escutou um não. Né? Vamos sair, vamos fazer tal coisa. Não, mas nossa, eu nunca escutei um não. Então, o não tem que fazer parte das crianças. Né? A questão de se adaptar, da flexibilidade. E se a gente tem uma casa com irmãos, isso é um aprendizado. Né? A criança que lida com os irmãos, aprende a dividir. Né? Mas esse doce é muito bom, eu vou comer sozinho. Não. O Arthur chega lá em casa, ganhei esse doce.
Ganhou, agora você vai dividir com a sua irmã. Nossa, é uma decepção para ele, ele quer morrer. Não, mas eu ganhei, é meu. Não, mas você vai comer aqui em casa, a sua irmã está aqui. Agora divide com ela. Mas é um aprendizado para ele, vai aprender a dividir os bens, vai aprender a dividir aquilo que ele acha importante, né? O que mais? A competência intelectual, a produtividade, a liderança. Todas essas habilidades socioemocionais, mas são muito importantes. E tem muitas empresas que valorizam mais essas habilidades do que as próprias habilidades técnicas. Dependendo do cargo que a pessoa vai assumir, é mais importante as soft skills do que as hard skills, que são as qualificações técnicas. E o que os empregadores dizem é o seguinte: olha, eu consigo treinar uma pessoa. Alguma habilidade técnica, eu dou um curso, essa pessoa fica 2, 3 meses num treinamento, ela consegue essa habilidade técnica. Lógico, depende muito do cargo, da posição. Mas, em geral, para as posições mais de entrada, é fácil. A empresa diz que é tranquilo treinar essa pessoa, mas eu não consigo ensinar ética para uma pessoa. Eu não consigo ensinar, depois de adulto, é difícil para uma pessoa conviver em equipe se ela não tem esse costume. Se qualquer convivência, ela briga, ela provoca, ela discute, ela causa intriga. Então, isso não dá para você mais ensinar. Dá para você adaptar, dá para você tentar incutir isso no adulto. Mas depois que você tem 20, 30 anos, como é que você vai ensinar ética para uma pessoa? Mas a parte técnica dá para ensinar. Então, essa questão. Então, as famílias são muitíssimo importantes. Agora vem a parte difícil, né? Vem a parte difícil, que a gente tem na lição algumas responsabilidades. Então, a gente tem a família lá, o marido, a esposa, os filhos, e a lição traz algumas responsabilidades, algo para a gente pensar aí. Qual que seria, então, ou quais são as responsabilidades num relacionamento conjugal de um marido? Coloquei lá, liderar espiritualmente a família. Então, isso historicamente lá do Velho Testamento. Então, a gente cita Josué, 24:15, que exorta, que chama a sua casa, que diz, antes de assumir a terra prometida, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito importante a gente, como marido, como o homem da casa mesmo, a gente chamar a nossa casa para Deus, para seguir os caminhos de Deus. É muito importante. A gente percebe a dificuldade de uma casa em que o pai não é cristão, dos filhos serem. Né? Deus abençoa, muitas mães são cristãs, e com pais não cristãos, consegue, os filhos vão à igreja, mas é mais difícil. Como é muito mais fácil trazer a família, trazer os filhos quando o pai é cristão. Aí não tenho dúvida. Tá? E é o nosso papel. O nosso papel como marido, como pai, é trazer a família. Eu e a Karen, a gente tem isso como uma missão bem definida, né, de trazer os nossos filhos para a igreja. Depois, um dos próximos itens, a gente vai falar da nossa obrigação de transmitir, né, esse conhecimento, transmitir essas informações para os nossos filhos. Mas a gente leva bem a sério isso. E no nosso dia a dia é difícil, porque a gente trabalha muito, às vezes a gente está cansado, mas vamos à igreja. Vamos sim, hoje é domingo, então vamos à igreja. E eu me policio muito para que eu incentive a minha família e não atrapalhe. Então, às vezes, a gente estava muito cansado, a gente chegou em cima da hora, aí a gente dá aquela dúvida, né? Aqueles 3 minutinhos, aí, vamos à igreja? Fala isso, vamos. Chegamos tão atrasados, está em cima da hora, né? E aí, às vezes, a Gabriela, opa, vamos na igreja? Vamos. Agora não tem como falar não, agora a gente vai. Agora vamos. A gente, às vezes, já foi de manhã, mas vamos sim, porque é importante. E a gente fica em casa, passa
tão rápido o tempo, você não faz nada, parece que é um tempo que fica perdido, né? Mas é importante os pais puxarem, incentivarem os seus filhos e trazerem a família para Deus, para a igreja também. O que mais? Responsabilidade do marido, amar a esposa. Isso parece ser óbvio, né? Amar a esposa. Quando a gente casa, a gente faz aqueles votos, né, de amar, como é que é? Na doença, na alegria, na tristeza. Então tá tudo legal. Só que, como é que é? As multas, gente do céu. E nas multas, né? Agora está mais tranquilo, mas teve uma época que chegava a multa direto lá em casa. E aí ela falou, você não vai passar os pontos para você? Eu falei, mas não fui eu, não, mas ó, a placa está do seu carro. Não, mas a gente é um casal, vocês têm que passar a multa para você. Aí eu assumi, não, nós somos um casal, eu vou passar. Não foi minha culpa, mas eu vou fazer isso. Então, gente, no dia a dia, às vezes, talvez, né, amar a esposa, eu acho que precisa de fatos mais concretos. Então, quem ama se importa. Então, eu e a Karen, a gente tem a vida muito corrida, mas é difícil um dia que a gente passa sem trocar algumas mensagens de WhatsApp. Então, quem ama se importa com a pessoa. Então, eu sei do dia a dia dela, o que ela vai fazer. Então, no final da tarde, eu pergunto, aí, como é que tá? Como é que foi seu dia? Eu vou chegar em casa só 10 horas da noite. Mas eu pergunto, está tudo bem? Como é que foi aquele projeto? Como é que foi a visita no hospital? Isso faz parte, né? E quando a gente demonstra essa preocupação, a gente está amando. Então, amar é se preocupar e até se colocar no lugar da pessoa. O que ela está precisando? A gente manda uns recadinhos lá, né? Eu te amo, um coraçãozinho. Então, tá vendo? É isso, né? Tem alguma reclamação para fazer? Agora entra a liderança das mulheres aqui, mas a gente que é acolhedora, a gente escuta muito a expectativa da mulher em relação ao marido. Eu sempre falo, é uma palavra muito forte agora para os homens, amar a esposa como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar. E a gente é muito romântica. Eu falo que ele me pediu em casamento, nunca nem ajoelhou. Então, falar que eu tenho mas sempre nunca ajoelhou. Né? A gente, às vezes, fica com aquela ilusão daquele marido ultra mega romântico que vai pôr um carro lá com um lação vermelho, fica a dica, na porta de casa, abrir a janela, aquele carro novo, o laço eu mando, o carro está mais difícil. Ou que faça aquela super surpresa. Tem maridos que são assim e vai demonstrar amor assim, mas eu acho que o nosso tempo de casamento, de maturidade e lidando com pessoas todos os dias, a gente entende o que é essa entrega, e a entrega é nas pequenas coisas. É no carinho, é no auxílio com as crianças. Hoje eu consigo ter essa maturidade como esposa para entender esse amor. Eu acho que nós, como as mulheres, precisamos também entender isso. E os maridos também. Porque tem maridos que se preocupam muito nas datas especiais, porque a mulher vai ficar brava, porque nós temos essa tendência, mas muitas vezes o dia a dia deixa para lá a louça, o lixo, as contas, ou realmente o momento do descanso. Gente, eu quero não fazer nada, o marido vai pedir uma pizza e tudo bem, a gente vai ficar junto. Então, quando eu também estou aconselhando mulheres, eu falo assim, agora vamos orar, irmã, porque agora o seu marido precisa se entregar a Jesus, ser crente. Porque ele vai entender o que é realmente ser um marido, o que é ser um pai, porque é Cristo dentro da sua igreja, é a função do homem dentro da família. Que isso é muito difícil da gente conseguir, e a nossa oração como casal, a todo tempo, a gente conseguir construir isso como família. Eu tenho Cristo na minha família. Quem é? Ele se entrega por mim, pela nossa família, todos os dias, no trabalho, na louça, no lixo, nas contas, na nossa TPM, né, em tudo aquilo que desenvolve esse carinho. Legal, o evento, a surpresa, o anel, o carro, para os que podem realmente presentear as esposas. Só que, muitas vezes, nós, como esposas, a gente só vê esse lado e não está vendo as outras situações. E, quando ele fala como exemplo, me fez lembrar meu pai.
meu pai já está com 72 anos, na questão da liderança espiritual da nossa casa, né? Eu estou nessa igreja já há 40 anos, mas o que mais que eu lembro de que me fez ser crente eram os cultos domésticos, quando meu pai, após o jantar, com os pratos ali ainda, abria a Bíblia, contava uma história, a gente não tinha o que hoje a igreja oferece, mas ele mesmo ia contando as histórias bíblicas, e a gente orava, e como aquilo foi bom na formação da minha casa, das minhas irmãs e da minha família. Essa liderança espiritual parece algo tão simples, mas tão profundo, e que hoje todos nós estamos na igreja, somos muito ativas na igreja, eu, minhas irmãs, tal, minha mãe, por todo o tempo ficou ativa nessa igreja. Mas o que eu falo foi aqueles pequenos momentos que fizeram todas as diferenças. Olha, o pai hoje, a situação está difícil, vamos orar por tal situação? Eu falando das skills, né, da inteligência emocional, é isso. Hoje é arroz e ovo, porque o pai, o dinheiro hoje está curto. E nós vamos orar pela provisão da nossa casa. Alguém está doente? Nós vamos orar para a saúde de um avô, de um primo, de alguma coisa. Vocês têm prova amanhã? Então, a gente vai orar pela prova amanhã. E coisas que a gente vai construindo no dia a dia. Obrigado. O carro com laço, o laço com o professor eu consigo comprar. Agora o carro já é outra história, né? E para os maridos, Cristo é a nossa referência, né? Jesus é a nossa referência. E esse versículo de Efésios 5:25 é pesado para a gente. Olha lá, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Difícil, hein? Um marido que ama assim e que se doa como Cristo se deu pela igreja. Difícil missão. Mas com Deus nós conseguimos isso. Isso é possível, sim. Coloquei até um aviso aí. Perigo. Tá certo? Perigo. Então, olha lá. Responsabilidades no relacionamento conjugal da esposa. Submissão. É perigo ou não esse negócio aí, falar disso? Acho que eu vou chamar o pastor para falar disso. Gente, eu já coloquei aí a submissão como expressão de confiança e unidade. Porque a questão da submissão, ela não é de fato a mulher ser a peça menos importante ou uma peça no casamento que é destratada. Não é. Definitivamente não é. Aqui a submissão a gente pode entender de diversas maneiras, né? Eu gosto de pensar na submissão como os dois cumprindo uma mesma missão. Então, a gente tem um propósito. A gente tem um propósito como família, a educar os nossos filhos, construir a nossa casa, a avançar financeiramente, pagar as contas, né? Desenvolvermos. E a gente está dentro de um mesmo propósito. Então, o marido e mulher, eu e a Karen, a gente faz parte dessa mesma missão. Tá? E a questão da submissão, diferente de você pensar como um capacho, não é nada disso. É uma expressão de confiança e unidade. E muitas vezes, né, o triste, como a gente falou lá do patriarcado, é que, às vezes, muitos homens, muitas pessoas usam esse versículo para estabelecer uma relação de poder. E não é, a Bíblia não fala isso do poder, quem pode mais. Não é isso. Mas mais de confiança e unidade. Aqui a questão do Efésios 5, mulheres sujeitem-se a seus maridos como no Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, o texto não fala de superioridade, fala de amor mútuo. Lembra que a gente falou agora há pouco, eu li o versículo, que o marido deve amar tanto a esposa que deve se entregar por ela. Então, não há vantagem nenhuma para o marido. Se ele deve se entregar por ela, então a Bíblia não fala de superioridade, ele não é um super, não tem nenhuma vantagem nisto,
né? Ele tem que se entregar pela esposa. Então, veja que é um relacionamento de sujeição mútua. Tá? Esse versículo aqui, eu acho que é chave para a gente cravar nisso. Lá um pouco antes, no capítulo 5 de Efésios, versículo 21, o apóstolo Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a gente deve se sujeitar um ao outro. Então, às vezes eu percebo que a Karen precisa de um suporte, às vezes eu percebo que ela está indo para uma linha que eu devo aconselhar, ela faz isso. E às vezes ela percebe que eu também preciso ser aconselhado, que eu preciso seguir para uma direção. E a gente tem que ter bem isso na nossa mente, que a gente deve considerar, eu devo escutá-la. O marido, ele é tido como um líder, mas o líder, ele faz essa liderança, é uma liderança compartilhada. Vocês sabem, quem trabalha em empresa, né, que se o líder não escutar a sua equipe, sendo uma boa equipe, ele não vai atingir o objetivo. Então, eu gosto de pensar que a nossa liderança é uma liderança compartilhada. Vou trazer um assunto um pouquinho polêmico aqui. Volta no anterior. Acho que a gente tem que se preocupar bastante aqui. Eu sou filha de pastor e tudo, eu vou trazer um pouquinho de uma realidade de uma pessoa mineira que cresceu em uma outra geração, e do desafio da gente como igreja, que eu acho que a gente se perdeu, né? Um líder, ele não é líder se ele não tem pessoas abaixo dele. Então, a questão da submissão, para mim, ela é totalmente reflexo de uma liderança ali, equilibrada, e um líder. Tem a diferença do chefe e do líder. Então, assim, eu acho que hoje a gente perdeu muita questão assim, de analogias que eu acho que Cristo ensina para a gente, no dia a dia, que não está relacionado só ao homem e à mulher, casal. Se a gente trabalha hoje em algum lugar, se a gente não é o líder, a gente vai ter um líder acima, eu sou um líder, que eu tenho alguém acima, sempre assim, uma cadeia, né? Isso continua. Mas eu falo isso um pouco, às vezes, até com a equipe, quando eu estou trabalhando. Se eu não sou o exemplo, se eu não sou uma pessoa atenta aos detalhes, se eu não olho a minha equipe, se uma pessoa está bem, se ela não está bem, naturalmente, ela não vai ter uma postura de submissão. Isso não precisa ser homem ou mulher. Eu posso estar ali numa postura de liderança profissional e eu ter um funcionário homem e ele vai ter uma submissão a mim. Então, acho que, trazendo um pouco para a analogia, a importância da cabeça está muito bem equilibrada e muito bem centrada. Mas eu vou ser um pouco polêmica no assunto anterior, né? Eu acho que esse tema do feminismo, e eu tenho a cabeça um pouco mais ali do patriarcado, talvez por ter crescido no evangelho, um pai cristão, mas ela sempre um pai muito exemplo, assim, sabe? E eu falo como que isso é importante, porque é muito difícil para mim, hoje, no dia a dia, entender o homem ter perdido tanto essa postura da liderança. E, para mim, me incomoda muito essa questão da mulher muito vítima disso. A gente fala muito disso, né, do autoritarismo, enfim. Mas isso me preocupa, esse discurso. Eu acho que a igreja ela precisa trazer de novo esse tema à tona. Tudo bem que a gente tem ali um certo preconceito, não sei se eu posso falar. Vou te falar um pouco da minha percepção, né? Eu acho que você foi muito mais duro na parte do marido, e da esposa, automaticamente, a gente... Deixa eu me preocupar um pouco aqui se eu posso falar, se eu não posso falar, mas, enfim, acho que a gente precisa voltar a ser muito duro nisso. A mulher ela precisa assumir um papel da importância do homem ser o líder. Porque se você voltar a um slide anterior, que eu acho que é importante a gente pensar, que ele fala ali da submissão, mas, em seguida, ele fala, pois o marido é o cabeça da mulher. Não é, ele não começa falando que ele é o marido e por isso... Não, não. Então, você só está sendo submissa porque o seu marido é o cabeça. E o desafio, gente, é muito maior para o homem do que para a mulher. Nessa hora, eu prefiro muito mais ser mulher do que ser homem. Porque amar alguém, como Cristo amou a igreja, de dar a vida, a responsabilidade, eu sempre falo, meu pai sempre falou isso, né? É muito maior para mim.
Deus vai cobrar muito mais do homem, pelo papel dele ali, de amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, eu acho que a importância de nós, mulheres, fazer um movimento assim. E esse assunto a gente tem que discutir na igreja. Não é no trabalho, não é numa discussão de família que eu tenho cristãos e não cristãos. Mas na igreja esse tema não pode morrer, entendeu? A gente tem que começar a doutrinar, explicar aos nossos filhos a importância do mundo hoje, onde o assunto é totalmente feminismo ali, que está em evidência, mas como eu, mulher, sofro por uma falta de um homem com uma cabeça de liderança, de amor, de cuidado, de se dedicar, de se entregar, de olhar nos detalhes. Então, e às vezes quando eu falo disso para alguém, você é machista. Eu não sou machista. É que eu, mulher, eu estou exausta. Eu estou cansada de assumir os dois papéis dentro da igreja, às vezes. Então, assim, a gente precisa parar de romantizar essa história de que a mulher... Não, a gente se perdeu. E esse assunto tem que ser tratado na igreja. E para quem é mãe aqui de homem, a importância de doutrinar isso dentro de casa. Lá em casa, assim, eu sou super dura na educação. Eu estava até comentando aqui agora. Eu não proíbo celular nem tela. Nunca proibi. Meu filho, ele não quer mexer no celular. Ele adora estar comigo, brincando, da gente conversar. A gente prioriza muito essa questão da conversa. E eu, assim, eu sempre fui muito dedicada no trabalho, posição de executiva e tudo. E quando eu decidi ter o filho, eu parei. Falei, agora acabou. Eu estou um pouco frustrada ali, às vezes, na parte profissional, mas, ao mesmo tempo, eu olho, poxa, que legal. Eu dei um stop aqui e me dediquei 6 anos, que é a idade do meu filho, para focar nisso daqui. E como eu sou feliz e como eu colho frutos disso hoje. Então, assim, mulheres, não se culpem por isso. Tem hora que é preciso parar, é necessário. O fruto que você vai colher depois é muito gratificante. Mas a gente tem que parar de romantizar essa questão da exaustão, até porque a gente precisa preparar uma nova geração que está... Gente, está acabada. A gente não vê mais hoje homens com aquela postura. Tem medo. É natural, assim, e não pode. Eu acho que a gente tem que... Na igreja, a gente precisa retomar esses assuntos e trazer a importância do homem, da leveza, do cuidado. É a autoridade, é a liderança. Eu prefiro uma pessoa com essa cabeça do que aquele homem que não tem essa participação. Então, eu chamar um pouco aqui da discussão, quis falar desse assunto, não deixei passar, porque você vê que está repetindo, né? A gente não pode mais falar da mulher, nem nada. Então, assim, se atentem a isso. E, homens, recuperem essa posição de liderança, de amor, do que é o que Deus fala ali agora, né? É se entregar, é se doar, é se atentar aos detalhes. Meu filho não está bem, ele está muito distante, vem. É esse olhar de liderança que tem que ter. Eu acho que isso não pode se perder. E isso, a mulher, ela se beneficia, a família toda se beneficia. Obrigado pela contribuição. Então, a gente percebe que o marido deve liderar pelo exemplo, né? O exemplo não basta, acho que passou já do tempo, né? Mas vamos encerrar. Mas acho que o que fica para a gente é que não basta você falar, não basta você dizer que você é a autoridade. Você tem que liderar pelo exemplo. E em casa, a gente fala aqui, eu falei para vocês que a gente compartilha muito essa liderança do lar, né? Mas em casa eu recebo muito apoio da Karen. E a gente sempre combina antes de fazer alguma coisa com as crianças. Quando a gente tem que dar uma resposta para eles, a gente nunca tem opiniões divergentes. Isso é importante. Então ela chega, quando algum apronta alguma coisa, olha o seu pai. Conversa com o seu pai agora. Então eu sou a figura que eu vejo que para a criança isso é importante, que tem aquela autoridade. E isso eu acho que a gente, como você falou, a gente tem que resgatar isso, né? E não é, e para a criança não é, vamos discutir, vamos fazer uma atividade, vamos pensar, refletir. Tem coisas que não. Não, você está errado, é isso que aconteceu. E ela fala, você vai conversar com seu pai.
Aí, quando ela fala assim, eu já sei que eu já tenho que chegar com a cara fechada. Fazer, o que aconteceu? Por que você está assim? Mas essa figura é muito importante, principalmente para os meninos. Pode, você quer falar? Os homens estão ficando realmente descendo. Aham. Mas é muito importante porque tem muitas meninas se tornaram mulheres e não dão espaço para os homens. Eu falo por mim, eu precisei aprender. Então a gente tem que aprender. A gente tem que aprender, não são para todas, né? Muitas são românticas, outras apartou o romantismo por uma frustração na infância, porque o pai era evangélico e separou, essas coisas. Então, assim, eu acredito, não sei porque, é quando a gente... comprou uma Ferrari, agora eu vejo todo mundo com Ferrari. Então, para quem, de repente, teve essa questão, a dificuldade de aceitar ajuda, a dificuldade de aceitar uma liderança, a dificuldade de sempre ter que buscar, né, aquilo que se precisa, almejar e ir atrás, às vezes tem dificuldade de ser esposa, submissão nesse ponto. Deixa eu te ajudar. Deixa eu... Bobagem, abrir a porta para você. Eu acredito que tem muitas nessas condições. E, às vezes, não se percebe. E aí, como é que o homem vai ser homem? E aí, como é que os filhos vê o pai? Então, eu acredito que tem bastante mesmo. E aí, fica difícil para o homem, né? Sim, sim. Os dois papéis são complexos, né? E eu acho que a gente tem que refletir sobre isso mesmo e retomar essa discussão, né? E não é porque o mundo está indo para uma direção que a gente tem que deixar os nossos princípios. Mas eu acredito mesmo que o marido deve liderar com amor, né? Acho que ela quer falar também. A gente precisa encerrar, né? Eu queria só colocar o meu papel como submissa. Acho que quando a gente casou, eu era recém-formada, fazia muito plantão. E para a vida médica, é muito fácil você conseguir galgar alguns projetos do ponto de vista financeiro, porque você pode trabalhar 24 por dia, 7 dias na semana. Mas quando eu coloco o meu papel de submissa e dele como líder espiritual e financeiro da minha casa, o que você falou para mim quando a gente casou? Quando a gente precisava realmente galgar algumas coisas financeiras. O que eu falei? Eu disse para ela estava querendo fazer plantão que nem louca, gente. Nossa, agora ela vai ficar rica. Eu falei, não. A gente não pode, a gente não pode se perder aqui. O que é mais importante para a gente? É a nossa qualidade de vida. A gente vai construindo a nossa casa aos poucos. Não foi isso? Aí eu falei, chega de plantão. Dei uma assim, não, eu testei, vou falar não. Só testei. Mas eu botei uma, olha, chega, não vai fazer mais plantão. Tá certo? Chega de plantão, vamos com calma, vamos passo a passo, porque o mais importante é a nossa saúde. Mas assim, eu falei, chega, mas eu trouxe toda um contexto, o amor, né, uma explicação. Quando ela fala, a mulher precisa deixar o homem liderar, exatamente isso. Você tem que estar pronta, física, emocionalmente, espiritualmente, né? E coloca o Ministério de Mulheres e de Homens à disposição para a gente ajudar também essas mulheres a caminharem com esse momento, para a gente também estar junto, aprendendo uma com as outras de como deixar. Mas, naquele momento, eu entendi, né, como esposa, que eu precisava deixar liderar. Opa, a casa continua financiada, os carros também. Vamos passinho de tartaruga, mas a gente vai escolhendo as coisas daquilo que a gente precisa. Último comentário para a gente terminar. Vou fazer uma brincadeira para a irmã. Se você tiver o endereço de onde estão esses homens, tá? Você manda, divulga, porque, olha, o babado é forte. Não, é sobre a submissão. Eu sou psicóloga e educadora parental e eu atendo muitas famílias que chegam sem saber a missão. Então, vocês nem sabem, a família nem sabe a que estão submissas, porque não tem uma missão muito clara. Então, eu acho que definir a missão é o primeiro passo, né? Não sei se pode para falar isso aqui, gente. A missão é o propósito, né? Eu acho que esse é o desafio que eu falei. A gente não tem mais esses homens, está precisando disso. Então, esse assunto ele tem que ser discutido na igreja. Então, eu acho que eu lancei o desafio justamente por isso. A gente está exausta, está escasso, isso tem que ser tratado aqui.
porque o mundo está indo por um caminho que a gente não pode, de jeito nenhum, como igreja, aceitar. Então, e é orar, gente, é oração. Isso aqui não... E Deus, ele mostra no momento dele, não é no nosso. Então, acho que o desafio que eu quero deixar aqui como igreja é: precisamos recuperar isso com urgência, porque a gente não tem mais esses homens. Tem os cursos importantes. E é isso. E é lançar esses desafios, e é dentro de casa. O que a gente pode fazer dentro da nossa casa para recuperar esses homens? Eu acho que o desafio está na nossa mão. De reforçar com um filho, com um parente, com alguém. E tem que ser aqui, gente. Não pode ser em outro lugar, porque o mandamento é: o homem, ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ele não precisa estar casado para isso. Ele tem que ter esse pensamento que isso vai para tudo. Um cara solteiro, ele tem que entender que essa é a postura que ele tem que ter dentro do trabalho, dentro da casa dele, como filho. Então, a gente precisa recuperar isso, e é por isso que eu falei, o desafio tem que ser dentro da igreja, e a gente precisa recuperar isso, urgente. É como o senhor falou ali. Quando eu cresço numa família, que eu tenho uma mulher forte, liderada por um homem, seja ele ou não, eu posso estar sozinha. Mas a importância da mulher que entendeu isso, ela não precisa de um homem para saber que ela precisa continuar dessa forma, e quando ela não tem esse homem, quem que assume esse papel? É Cristo. Então, se eu estou numa vida de devoção, de entrega, de estar conectada com Deus sem ter um homem, ela está satisfeita nesse sentido. Porque Deus, ele ocupa esse lugar e ele preenche e está tudo bem. Então, acho que é importante, o desafio é exatamente esse. Como eu começo a fazer isso hoje na sociedade? Obrigado. Vamos encerrar então, gente? Então, vamos orar para a gente encerrar. Vocês podem ter esse material. Faltou aí o papel dos filhos, mas é uma parte pequena, está no site lá da igreja, é bem interessante. Senhor nosso Deus, agradecemos por mais uma manhã, pelas nossas famílias, pelas nossas casas, Senhor, por cada pessoa aqui, Deus. Entendemos que o seu modelo, Senhor, de família é o melhor, Deus. Nos ajuda a seguirmos, nos ajuda a sermos melhores maridos, esposas, a Deus, que possamos te agradar nesses relacionamentos. Pedimos tudo isso e também que o Senhor continue abençoando o nosso domingo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente.